Me sinto muito à vontade para contar a história de hoje, mas ao mesmo tempo muito emocionado, pois vou falar do meu pai. Vou mostrar fotos que vão lembrar a minha infância e recordar com muita saudade os poucos momentos que tive a oportunidade de conviver com ele. Meu pai era natural da cidade de São Marcos e muito jovem ainda resolveu dar rumos à própria vida. Veio morar inicialmente em Santo Antônio da Patrulha, onde tinha parentes, e passou a tocar em bandas da cidade de Santo Antônio. Seu nome era Romeu Cardoso de Castilhos. Eu costumo dizer que meu pai foi um boêmio dos anos 40, 50. O velho Romeu tinha todas as virtudes e todos os problemas que os boêmios daquela época tinham. Gostava de tocar violão e banjo, de bebidas, carteado e mulheres, não necessariamente nessa ordem. A banda que ele tocava, uma ocasião foi tocar um baile em São Francisco de Paula. O Romeu gostou tanto da cidade e das mulheres serranas que resolveu ficar por lá mesmo e nem voltou com a banda. Como ele não conhecia ninguém em São Francisco de Paula e não tinha onde morar, ele passou a tocar e a morar no cabaré da Dona Augusta. A foto mostra um momento de ensaio da banda e de folga das Prestimosas. Frequentar e a tocar em bailes e festas da cidade. Até que, um belo dia, conheceu a Valentina Lopes dos Santos, uma menina ainda na flor dos seus 15 anos. A paixão do velho Romeu e da Valentina foi fulminante. E pouco tempo após se conhecerem, casaram. Essa é a foto do casamento do velho Romeu e da Valentina. Ela tem aproximadamente 87 anos e mostra a minha mãe muito nervosa e o velho Romeu com cara de quem está dando por encerrada a sua vida de farras. Com o nascimento dos filhos, o Cardoso, o mais velho, o Francisco e eu, o Alziro, o velho Romeu se viu na obrigação de trabalhar e sustentar a família. Por sugestão de um tio da Valentina, tirou a carteira de motorista e foi trabalhar no DAIA, dirigindo uma tombadeira e abrindo estradas por todo o interior do estado. No ano de 1948, a gente estava morando em São Sebastião do Caí. Meu pai trabalhava na estrada que liga São Sebastião do Caí à cidade de Portão. Em um final de ano, recebemos a visita da minha vozinha, Ana Lopes dos Santos. E meu pai resolveu fazer essas fotos para registrar a visita da minha avó, mãe da minha mãe. Nesta foto, vemos da esquerda para a direita Francisco Castilhos, com casaco branco, Cardoso, com casaco preto, minha vozinha, minha prima e irmã de criação, a Eloni, e por último, eu, que de tão envergonhado, quase nem saí na foto. Nessa outra foto, eu estou sentado no capô da tombadeira com meu cachorrinho no colo. Sentado junto comigo está o meu pai e mais um colega de serviço dele. Na frente do carro, meus dois irmãos, o Chico e o Cardoso. Meu pai sempre teve adoração pela Eloni, o que muitas vezes provocava muitos ciúmes, tanto em mim como nos meus irmãos. Por isso ele fez questão de que ela estivesse à frente dele e da minha mãe nesse registro. Essa foto que vamos mostrar em seguida é o verdadeiro motivo desse podcast. Mas para falar sobre ela, eu quero convidar o bisneto do velho Romeu, o Otávio Castilhos. Um multi-instrumentista, um grande baixista, baterista, além de cantor e compositor, é professor de música e tem uma história muito linda sobre essa foto. Vamos ouvir então. Bom, o nosso podcast trata de histórias sobre fotos históricas. E sobre a foto que nós vamos mostrar no final, tu tens uma história. Eu gostaria que tu contasse essa história.
Pois é, a história que eu tenho com essa foto, ela começou ali em 2015, se não me engano, 2014, 2015, porque eu não sabia da existência, né, do Romeu na nossa família, talvez por eu ainda não perguntei para ninguém, talvez eu não tenha prestado atenção na minha infância sobre esses assuntos, mas a verdade é que eu já era músico e sabia já da existência de outros familiares músicos, como Marlon, como Francisco Castilhos, tu mesmo, né, que é meu avô, como produtor, então já sabia dessa vertente da família na música, mas não conhecia a história do Romeu. E um dia, eu ainda não era compositor nessa época, mas queria compor músicas, né? Então eu tinha uma linha de contrabaixo que eu fiz naquela época e eu queria escrever sobre alguma coisa, sobre algum assunto, mas não encontrava esse assunto. E um dia, vasculhando as fotos antigas da família, e minha mãe me falou que aquela foto, né, quem estava tocando banjo era o Romeu, e era meu bisavô. E daí eu fiquei, não sabia que meu bisavô era músico, né? Foi músico também. E daí minha mãe contou a história ali dele por cima, né? Um pouco que a gente sabe da história dele por cima. E eu também estava querendo fazer a música e surgiu a ideia através da minha mãe de repente fazer uma música sobre essa história, né? Sobre essa também curiosidade de saber sobre a vida dele. A gente não sabe pouco sobre as coisas dele, sobre o que ele fez, né? E vamos fazer sobre essa música. Então eu até tatuei aqui, né? Não sei se vai mostrar ali, mas aqui é a primeira linha de baixo, né, que eu fiz para essa música. Eu cheguei a tatuar, porque a primeira composição foi feita e inspirada nessa foto. Meu primeiro trabalho como compositor foi feito a partir dessa foto. Tu sabe que tem algumas coisas que são interessantes. O Chico, de todos os irmãos, foi talvez o que mais reverenciou o Romeu. Tinha umas histórias engraçadas que nos bailes o Albino puxava uma valsa que o meu pai cantava, o Chico cantava e chorava. Era tradicional isso aí. E muitas vezes cantava com tanto empenho, com tanta garra, que as pessoas que estavam na frente choravam também, sem saber o motivo que ele estava chorando. Depois, os outros filhos, todos os outros netos, todos do Romeu, do meu pai, nenhum se interessou. E interessante que tu veio a se interessar sobre isso, montasse uma música em cima dessa foto, pôs o nome da tua banda, de Velho Romeu. Isso é um negócio meio sugênero. Como é que pode o camarada que é bisneto, 107 anos, mais ou menos 100 anos depois, fazer uma música, dar o título da música, o nome do meu pai, e montar uma banda em cima do nome do meu pai. Tu não acha que esse é um negócio assim meio sem explicação disso? Acho que é totalmente sem explicação, porque eu não sei o porquê, né, do interesse, né, e também, infelizmente, eu também não sei explicar o porquê que eu fiz a música, né, porque, tipo assim, eu achei tão interessante fazer a música sobre aquilo, então, eu não sei dizer o porquê, o interesse nesse assunto, né, mas a questão da música, a banda, né, ela veio depois da música. Então, porque a banda que eu tinha outro nome antes. Se não me engano era Das Humanas, o nome da banda, e a gente já tocava música que se chamava Velho Romeu. Né? E daí com o tempo a gente viu que não tinha muita identidade da banda, e como a gente gostava bastante da música, e na época a gente até fazia um arranjo diferente, a gente tentava fazer algo mais voltado, misturando música gauchesca com rock e tal. E no fim, né, com os ensaios foi se desfazendo isso, assim. Mas a gente viu na época essa identidade ali. E a banda passou a se chamar Velho Romeu. E o logo da banda também é inspirado nele, né, na foto dele também. Bom, eu vou te fazer mais duas perguntas só. A primeira, tu não acha que o Romeu era um roqueiro dos anos 40? Pela foto ali?
Pois é, eu acho que talvez a maneira de vida dele sim, né? Porque era bem, digamos... Rock and roll. Rock and roll, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a atitude dele, pelo menos na foto, né? Não tem como dizer também como ele é, vai saber me dizer melhor, né? Mas pela foto sim, eu acho que a atitude tá bem rock and roll, no sentido de, até o jeito despojado de tocar o banjo, assim, meio... quase que deitado, assim, né? Largado, fumando um cigarrinho ali também. Então, acho que, sim, acho que a maneira como ele vivia, pelo menos na foto, me traz isso, né? Isso também é um outro detalhe importante dessa foto, porque talvez o fato da gente não conhecer a história dele seja mais interessante ainda. Mais interessante. Porque a gente pode imaginar o que quiser daquilo, né? Pode fazer a vida dele, exatamente, a tua imaginação. Exatamente. Vai ser sempre uma incógnita, talvez, né? Mas talvez seja bom ser uma incógnita, porque a gente sabe um pouco, né? Mas a gente também pode imaginar o que ele diria, como ele vivia, e assim fazer a música, né? Como foi. Bom, a última pergunta que eu vou fazer, você tem direito a responder só sim ou não. A interpretação vai ficar na conta das pessoas, cada um que ouvir é que vai interpretar. Bom, tu acredita em espiritismo, em reviver uma vida? Não. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Essa é a foto que inspirou a realização desse podcast. E também, em cima dessa foto, o Otávio Castilhos fez a música que estamos ouvindo nesse momento e, inclusive, colocou o nome da banda dele, de Velho Romeu. Ah, não, mano, parei um pouquinho. Vamos ter que gravar de novo, porque esquecemos de mostrar o banjo. Vai. Inclusive, a música Velho Romeu, depois de um certo tempo, eu descobri que ele deixou 3 heranças. Uma foi pra ti, que é o anel, né, esse anel aqui. E depois foi pro Cardoso, né, o mais velho, que era a capa, né? E dessas capas que antigamente usavam para andar a cavalo, capa que cobria tudo, inclusive a anca do animal. Então essa a capa. E a terceira herança foi pro Chico, que foi o banjo. Ele tocava, que inclusive fala na música, né, sobre o banjo, né, que a foto ele tá com o banjo, inclusive. Que um tempo depois, eu não sabia mais que existia o banjo, porque a capa não existe mais, a banjo se perdeu. Sabia do anel, mas o banjo eu não sabia que ainda existia. E o Marlon, depois que entrou na banda, que é o neto do Romeu, ele falou que estava com o banjo. Ele estava na casa dele. Tá aqui o banjo, né, que é da época. Isso aqui a gente fez uma pesquisa, a data é mais ou menos século XX. Século XX na década de 20. Na década de 20. Na década de 20. Então... ele teria 100 anos com tranquilidade. Com certeza. Ele tem algumas modificações, mas a madeira dele é toda original. Então o banjo tá aqui, né, no nosso estúdio, guardado, né, a gente nem toca nele, mal mexe nele, pra não arranhar nada, né, não afetar, não estragar. Mas então a gente ainda guarda, né, algumas coisas... Uma lembrança do Romeu. Exatamente. Certo? Então tá, muito obrigado. Hoje tem jazz lá na Guria. Oh meu, pode vir que tem função. Tu passou e eu nem vi. Oh meu, toca um banjo aí.